Hora de conversar com o nosso comentarista, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Reinaldo, você disse que a Procuradora-Geral da República, dona Raquel Dodge, atravessou o samba pelo segundo dia seguido. Por quê, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Bem, vamos começar pela estupidez do dia, né? A doutora Raquel Dodge pediu a inclusão do presidente Michel Temer num inquérito que corre no Supremo que investiga-se em 2014 a Odebrecht num jantar havido no Palácio, se a Odebrecht ofereceu ou não dinheiro para o PMDB, para Moreira Franco, para o Eliseu Padilha e para o Temer, para o PMDB, esse dinheiro, não é? Isso está sendo investigado. Muito bem. Isso aconteceu em 2014. O Temer não era presidente da República. Amanda, segundo o parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição, um presidente não pode ser responsabilizado no curso do mandato por ocorrências que se deram antes dele ser presidente da República. Então essa questão já havia sido visitada pelo próprio Rodrigo Janot, que tentou depor o Temer 2 vezes, é bom lembrar disso. Rodrigo Janot tentou depor o Temer 2 vezes, numa conspirata clara, hoje admitida, né? Tanto é que a doutora Raquel Dodge, ela própria, suspendeu as delações, né, da turma da JBS, tão evidente era. Então o próprio Rodrigo Janot, que conspirou abertamente contra o Temer, disse o óbvio: não, a Constituição impede que o presidente seja investigado. Vai a doutora Raquel e hoje pede investigação, alegando que ela não quer investigar o presidente, mas o presidente tem de estar na investigação para que não se percam elementos da investigação. Isso virou uma piada grotesca. Quer dizer, é uma forma, é um subterfúgio de fazer uma investigação disfarçada do presidente. Bom, essa mesma senhora ontem, não é, enviou uma petição ao Roberto Barroso, falar daqui a pouquinho, da Delegacia Geral da Polícia Federal, proibido de fazer qualquer comentário sobre inquéritos, etc., porque, segundo ela, isso fere a moralidade administrativa. É mesmo, doutora? E o Deltan Dallagnol e o Carlos Fernando, quando eles falam sobre qualquer assunto, eles pedem a cabeça de políticos, quando eles se posicionam sobre emendas constitucionais, sobre projetos de lei, sobre intervenção, sobre qualquer assunto. Como é que é o delegado da polícia, o Segovia, né, o ex-delegado-geral, ele teria atravessado o samba ao dizer que não havia provas contra Temer no inquérito. Primeiro, não há. Tanto é que houve a prorrogação de 60 dias. Mas venham cá, a delegada que ontem enforcou em praça pública o Jacques Wagner, pode fazer aquilo que ela fez? E a doutora Raquel não vai dizer nada? Ela exerce o controle externo da Polícia Federal. Quer dizer que quando um delegado se manifesta dizendo que alguém é inocente, ele comete um crime gravíssimo. Mas quando uma delegada dá uma coletiva e praticamente julga alguém em praça pública, aí não, aí essa delegada não cometeu nada demais. E a menos que Jacques Wagner seja louco, os relógios que ela disse de luxo eram réplicas. Agora precisa ver se réplicas eram mesmo. Em sendo, quem é que refaz essa coisa toda? Né? Sem contar que a acusação, já disse, contra o Jacques Wagner, a coisa não fecha, a história não fecha. Então o que me incomoda no Ministério Público é essa mania de achar que eles estão acima da lei. Uma procuradora pede abertamente que se desrespeite a Constituição, né? E ontem ela pede uma punição para o delegado-geral da Polícia Federal que ela mesma não aplica aos seus, não são subordinados, porque não é essa a relação que existe, mas aqueles que pertencem à sua corporação. Aí realmente não dá. Ah, Reinaldo, você disse que a doutora Raquel era o melhor nome para a Procuradoria-Geral. Dos nomes dados, era o melhor, até porque existe uma eleição inconstitucional, inclusive. Agora, eu não tenho compromisso com pessoas, eu tenho compromisso com procedimentos. É isso aí. Reinaldo, boa noite. Raul Jungmann, ministro da Segurança, resolveu trocar o delegado-geral da Polícia Federal.
sai Fernando Segovia e entra Rogério Galouro. Na sua opinião, o que está na raiz dessa decisão, Reinaldo? Bom, o que está na raiz dessa decisão é a pressão de entidades ligadas a policiais federais, especialmente a Associação dos Delegados da Polícia Federal, que começaram a fazer pressão pela deposição do Fernando Segovia e também pressão do Ministério Público, né? Em razão daquilo que ele não disse na entrevista, né? Porque eu insisto, se um delegado não pode dizer que um presidente, que não aprova contra um presidente, que foi só isso que ele disse, eu quero saber porque que todos os outros delegados podem dizer que há provas quando ainda o inquérito está na fase de apuração, né? Por que uma coisa pode e a outra não pode? Foi só isso, foi pressão para tentar acalmar a turma. Eu não faria isso se ministro fosse, né? A pressão corporativista está tentando contra o interesse público, a menos que haja alguma coisa contra o Segovia que a gente desconhece. Se o que há contra o Segovia é aquilo, então não havia nada contra o Segovia. A ser assim, tem 500 delegados da Polícia Federal que têm que ser postos na rua, porque escutou a exemplo da delegada de ontem, no caso do Jacques Wagner. Então, acho que o Jungmann fez muito mal em, logo no primeiro dia, fazer essa demissão, um dia depois da procuradora Raquel Dodge ter enviado aquele documento ao STF, né? Isto é ceder à pressão corporativista. Eu absolutamente não teria cedido. Vai ver, né, Boris, que é por isso que eu não sou político, né? Porque só me interessa pelos fatos e não por esses arranjos de poder. É isso aí. Ainda bem, continue como jornalista que é melhor, Reinaldo. Obrigada, boa noite, até amanhã.